A paz do Senhor Jesus, amados. Hoje nós estamos no segundo dia do nosso propósito por revestimento espiritual. O dia de hoje é a couraça da justiça. E quem vai estar trazendo a palavra e orando pela sua vida é o meu esposo, presbítero Harrison. A palavra está com você. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estão todos bem aí? Irmãos, estamos no propósito de uma semana praticamente sobre as armaduras de Deus. E hoje nós vamos falar de uma parte da armadura. A primeira parte da armadura foi domingo, né? Ontem. Isso. Hoje é a segunda parte da armadura, que está no versículo 14 do capítulo 6 de Efésios. As cartas a Éfeso que Paulo escreve na prisão em Roma. E no capítulo 6 ele dá as armaduras de Deus que nós podemos usar. E no versículo 14 diz, eu vou ler desde o versículo 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmãos. Quando Paulo aqui ele está escrevendo a Éfeso, ele começa a falar de alguns deveres domésticos. Se nós voltarmos um pouquinho para o capítulo 5, e o início do capítulo 6, ele vai dizer que os filhos têm que ser obedientes, têm que honrar e respeitar aos pais, e os pais também não despertar a ira dos filhos, ou seja, ele está preocupado não só com a comunhão dos irmãos dentro do corpo de Cristo, dentro do templo da igreja, mas ele está preocupado de uma forma geral, como um todo. Ele começa a falar da família, no capítulo 5, ele fala para as mulheres se sujeitai-vos aos seus maridos, os maridos respeitarem as suas esposas, e de repente quando Paulo ele está para terminar a carta, ele vai falar sobre as armaduras de Deus. E ao falar das armaduras de Deus, Paulo, ele começa a falar que a nossa luta, primeiro ele fala no demais, fortalecei-vos, ou seja, para se fortalecer é porque nós estamos fracos, no Senhor e na força de quem? Do poder do Senhor. E ele fala depois para revestir-nos das armaduras de Deus. Aleluia. Para o quê? Para que nós possamos estar firmes contra quem? Contra o meu irmão da igreja? Não. Contra o pastor? Não. Contra a ovelha? Contra aqueles que estão na rua perdidos, afastados da presença de Deus? Não. Ele fala para nós nos revestirmos das armaduras de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo tem uma armadilha preparada para mim e para você, irmão. O diabo tem armadilhas. Já viu aquele tempo que a gente ia para a selva, né? A gente às vezes assiste um filme, ou a gente vai para um sítio. As crianças de antigamente, a geração anterior, eles armavam arapucas para pegar passarinho. Eles armam, né? Os caçadores armam armadilhas para pegarem os animais grandes. Eles fazem um buraco, colocam palha em cima, e o bicho ele vem andando e de repente ele pisa e ele vai para dentro daquele buraco. É assim, irmão, as ciladas do diabo. Então quando Paulo ele escreve, né, terminando a carta à igreja de Éfeso, ele começa a falar do problema que a igreja tem. Por quê? Se Paulo está comentando sobre esse assunto é porque a igreja precisava de revestimento. E Paulo aqui está ensinando contra quem nós temos que lutar. Então ele diz, contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, é contra demônios, é contra o inferno, é contra o diabo. E aí ele termina. E olha só que interessante, o versículo 12 termina assim, nos lugares celestiais. Olha só que interessante, irmãos. A gente fala, você vai descer diretamente para o inferno não está embaixo dos nossos pés. Muita gente não sabe disso. O inferno, ele está nas regiões celestiais. Nós temos 3 céus. O primeiro é o céu atmosférico, esse que nós olhamos e vemos a lua, o sol, as estrelas. O segundo é onde acontecem as guerras celestiais. O segundo céu é onde está o inferno, irmão. O inferno está no segundo céu, onde acontecem as guerras celestiais. Anjos brigando com demônios. É uma luta de 24 horas por dia. E no terceiro céu está o trono de Deus, ao qual Paulo também descreve sobre ele. Ele diz, eu que vi Deus, que estive nas regiões celestiais. Mesmo estando preso, a sua alma estava em Deus. Então, o inferno, irmão, ele está acima de nós. Há uma luta espiritual, tanto que em Daniel, quando o anjo Gabriel chega a Daniel, ele fala, Daniel, o céu faz festa por você.
Ele disse, eu demorei 21 dias para chegar aqui porque eu tive que chamar o anjo Miguel para guerrear as guerras celestiais, porque eu estava sendo impedido de chegar aqui. Olha só o poder que o inferno tem, meu irmão. Ele não é mais poderoso do que Deus, mas do que nós ele é. Por isso que ele fala para nós nos revestirmos do quê? De armas espirituais, das armaduras de Deus, porque só assim nós conseguimos ganhar essas guerras espirituais. Não se luta uma guerra espiritual com arma física. Não adianta você bater de frente com demônios com armas físicas. O que derruba o inferno, quando ele fala as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele está dizendo de oração, de jejum, de propósitos. Então Paulo ele ensina aqui a igreja. Ele fala, tome toda a armadura de Deus para que possais resistir o quê? O dia mau. Por quê? Porque vai vir dias maus, irmãos. Ele fala sobre isso. E hoje ele fala sobre a couraça da justiça. Couraça é uma armadura que os soldados usam até hoje. É uma armadura que os soldados usam aqui. Ela envolve as costas e envolve aqui a parte do peito, do peitoral. Eles usavam essa couraça para quê? Algo fabricado de couro rígido, irmãos. Couro muito rígido. Ele protegia da espada, da flecha. E quando Paulo ele fala para a igreja usar essa armadura, ele quer dizer o que para a igreja? Para nós defendermos, protegermos o nosso coração. Porque o inimigo, ele ataca com estratégia. O inimigo, ele ataca com estratégias. E ele tem um alvo para atingir. Porque quando o inimigo atinge o nosso coração, meu irmão, é por onde tudo começa. O pecado, a fraqueza, sentimentos ruins, depressão. Tudo começa quando nós mastigamos, pensamos e deixamos descer ao nosso coração. Então Paulo ele diz para nós colocarmos a couraça da justiça, protegermos o nosso coração. Proteger o seu coração, irmão. Proteger do quê? Proteger o seu coração das atitudes dos outros, proteger o seu coração de pensamentos ruins que tentam descer para ele. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, o coração do homem é enganoso, mas ao mesmo tempo Paulo ele manda nós cuidarmos do nosso coração. Verdade. A Bíblia diz também que nós temos que lutar, aqui Paulo está dizendo, contra as regiões celestiais. Às vezes você sofre uma perseguição no trabalho, na empresa, em casa, na família, no meio social, e você acha que isso daí é uma guerra que você vai lutar se defendendo com palavras, com atitudes, se defendendo com brigas, com discussões. E quando Paulo ele fala para nós colocarmos essa couraça, irmãos, e fala que a nossa briga não é contra irmãos, contra a carne, contra o sangue, ele está querendo dizer para nós levarmos a Deus em oração aquilo que está nos impedindo, aquilo que está tentando nos ferir o nosso coração. Então nós vamos orar hoje pela couraça da justiça, para que Deus ele coloque a sua armadura no nosso coração, a sua couraça em nós, para que nós possamos nos proteger de todas as astutas do diabo, de todas as ciladas do diabo, porque armadilhas o diabo tem colocado, mas Deus, ele é maior, meu irmão. E com a couraça da justiça, protegendo o seu coração, nada pode abalar a sua mente, os seus pensamentos. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós entramos em oração, Senhor, por este propósito. Há pessoas, Senhor, participando desse propósito. Há pessoas orando por esse propósito. E há pessoas também, Pai, fracas do coração. Pessoas, Senhor, precisando, Pai, urgentemente, Senhor, serem revestidas das suas armaduras. Pai, nos protege, Senhor. Nos revista das suas armaduras, Pai. Nos dá as armas essenciais para guerrearmos, Senhor, que é o jejum, o joelho no chão, a oração, Senhor, a leitura da palavra, a meditação, a oração. Pai, reveste cada um desses irmãos e dessas irmãs que estão agora ouvindo, vendo esta oração, Senhor, com a couraça da justiça, Senhor. Protege, Senhor, o coração. Protege, Senhor, das flechas do inimigo, dos dardos inflamados, Senhor, das setas que voam de dia, de noite, Senhor, das astúcias do Satanás. É o que nós te clamamos, Pai, e te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu já declaro que todos nós estamos protegidos com a couraça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje é só o terceiro dia e Deus ele já está falando tremendamente ao meu e ao seu coração. Lembre-se, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então que Deus nessa noite ele venha te revestir com a couraça da justiça. Muito obrigado, meu esposo, presbítero Harrison. Eu espero que você receba essa palavra e já fica aí, me segue, curte, faz o jejum, que amanhã nós estamos no terceiro dia calçando os pés para o Evangelho da Paz. Até amanhã. Tchau, tchau. Graças a Deus.